O estendimento disso que foi, digamos, ilegal, né? Não foi bom para a população, como os próprios pessoas entrevistadas disseram que muitos acharam que perdem com isso, ninguém tem nada a ver com essa briga, até como algum falou, e a gente percebe que depois, quando passou dessa primeira denúncia, aí que começou a ser, né, essa tentativa de colocar nesse programa que é de credibilidade, aí eu acho que foi sim uma tentativa de manipular quem está ali assistindo, tá? De legitimar, já que é a coisa certa que está tendo no Jornal Nacional. O maior espaço isso, que eles têm para justamente analisar isso. Essa opinião. É engraçado que eles usaram esse espaço que o debate é fechado por outras questões para essa briga, mas não usaram para discutir a concessão. A gente percebe que foi convenientemente assim, né, colocado ali. A gente pode pensar numa estratégia. Com propósito estratégico. Vira essa questão só da acusação mesmo, né? Fica uma de um lado, uma emissora de um lado falando da outra, e a outra fica, só defendendo. Essa questão da concessão mesmo. Por que não chegou e também divulgou sobre isso? Eu me pergunto quantas pessoas sabem dessa concessão, que há a renovação da concessão. Por que isso não é noticiado? Olha, estamos renovando a concessão, estamos num processo de renovação, não sei, divulgue a sua opinião, né? Isso não passa no jornal. É uma divulgação mesmo do que é para a população. Nesse caso, acho que acontece um informe, né? Renovar a Rede Globo, renova a sua concessão, mas ao menos uma informação. Exatamente. Né? Sem abrir para um debate como fizeram com o caso da... Acho que a gente foi informado, mas não questionado. Isso. Não teve abertura para o debate. Nenhuma das duas, que eu saiba. Abriu o debate. Também tem uma outra coisa. Do outro lado, a gente falou muito do Jornal Nacional, né? A Record também fez a mesma coisa, só porque quase que como uma reação. Uma reportagem mais longa. Uma reportagem mais longa. Só pra gente fechar, talvez a gente puxou muito pro lado de uma e não da outra. Seria uma resposta? Não ter. Será que não teria? A Record não teria provocado se a Globo não tivesse feito primeiro? Ou é um momento surgiu isso? A gente falar bem rápido. Eu acredito que a Record só respondeu o que a Globo disse. Porque, e também acredito que ela já estava com a reportagem pronta. Para um momento que ela sabia que já estava sendo fomentada. Que em algum momento a Globo ia lançar e ela ia ter uma resposta. Mas foi uma resposta mais para um contra-ataque do que para apenas uma defesa. Ela não quis falar apenas que a Igreja Universal é assim e tal, não. Aí falou mal da Globo e tal, essas coisas. E como a gente está falando de audiência, a gente sabe que essa briga ela veio antes da adoção dos formatos de alguns programas da Globo na Record. A gente vai falar desse assunto então, né, da questão do conteúdo versus a tradição, mas a gente fez uma entrevista com o jornalista que é o José Cleves e ele vai falar pra gente um pouco sobre esse assunto também, dessa disputa. Há alguns meses tem havido uma série de acusações entre a Globo, a emissora Globo e a Record. Qual é o papel do público nessa disputa e no modo como eles têm feito essas acusações? O público brasileiro tem um senso crítico já formado a respeito da rivalidade entre a Globo e a Record, que está cada uma delas cuidando de seus interesses, a Globo temendo perda de audiência pela Record, a Record se sentindo aviltada ao ver reportagens da Globo sobre denúncias contra os proprietários da Record, que são de uma igreja evangélica. Aonde está o interesse público nisso? É uma briga de cachorro grande, de interesse privado, que não deveria ser levado ao ar de forma tão dantesca, né? A partir do momento que a Globo fala que a Record desviou dinheiro do contribuinte e que a Globo se defende e não há convencimento pleno da defesa dela, há uma preocupação, sim. É uma coisa que está jogada. Mas todos nós sabemos que os veículos de comunicação mamam na teta do governo. Todos sabemos que eles influenciam os planos econômicos, que eles influenciam a política, certo? Que eles elegem políticos. Nós, como telespectadores, não podemos participar ativamente do fato, porque não nos diz respeito.
ele só não diz respeito quando fala que a Globo fez uma operação com o banco, me parece que é o Banco de Desenvolvimento, e pegou um empréstimo muito grande e esse empréstimo não foi pago, foi pago em ações que realmente não vale esse valor adquirido. Como esse dinheiro é um dinheiro do contribuinte, cabe ao Ministério Público tomar providência. Agradecemos a entrevista e voltamos ao estúdio. Né? Alguns de nós aqui estavam presentes na entrevista, acho que a gente pode falar um pouquinho, talvez comentar. Foi interessante o que o Zé Cleves mencionou, que é o papel do telespectador diante do que ele assiste, né? Desse debate que ele assiste em plena rede nacional. E foi interessante o que ele mencionou de o telespectador ter que desligar a televisão, que é uma maneira de influenciar, porque... É a resposta. Isso, porque a televisão, vendo que o Ibope está caindo, a partir daquele momento ele vai perceber que aquilo não está tendo a repercussão que ele queria, e a partir daquele momento ele vai começar a mudar a programação e quem sabe melhorar, mudar de assunto, para ver que aquilo não está agradando o público. A resposta realmente. que o telespectador poderia dar para esse escândalo, talvez essa espetacularização, né, da notícia, desligar a televisão. Mas Jéssica, você não acha que hoje a gente tem uma indústria cultural que ela obriga a gente ter uma certa... Ela prega como uma certa erudição, a gente está informado dos fatos, do cotidiano, do presente. Então, assim, quando o telespectador desliga da televisão, ele está deixando de ser informado. Isso vai ser cobrado no âmbito do trabalho dele, no âmbito da família, no âmbito dos estudos. Então, assim, não fica meio que preso. Acho que não é simplesmente, não vou ver o jornal e desliga. Às vezes as pessoas não têm TV a cabo ou não têm outros meios e fica só na televisão para se informar. Então eu acho que a gente tem que pensar mesmo na coisa ética, na coisa que vai para o telespectador. Porque a gente criou-se um ciclo que é necessário, sabe? Às vezes você vê televisão, para algumas pessoas é necessário. Por causa dessa indústria cultural que a gente tanto fala, que obriga a isso, obriga a gente a ter uma certa redução quanto a ela, quanto ao presente. O Emerson, e interessante só para complementar isso que você falou, é que esse debate, na verdade, ele já atinge inclusive outras meios. Então quer dizer que as pessoas não têm nem alternativa, né? Eu estava escutando rádio numa emissora bem conhecida, especialmente entre o público jovem, e eles estavam debatendo esse assunto. Então, assim, acaba que você fica sem alternativa. Então quer dizer que você vai se isolar? Não tem para onde correr. Certamente os jornais também estão noticiando isso. A Folha de São Paulo, Estadão, o Globo. Está todo mundo trabalhando, enfim, em cima disso, porque, enfim, é uma notícia. É importante, né? Então, a gente não pode se isolar. E ignorar também é uma forma de protesto ou é uma forma de conformismo, né? Exato. A gente tem que pensar nisso também. A gente tem outros pontos para discutir. A gente vai para uma coisa um pouco diferente, que é o seguinte... A gente vê nessa briga que a Record, por ser uma emissora mais vivendo essa hegemonia, né, que é a Globo, de uma tradição de muitos anos, e a Record tentando alcançar ela. Mas a Record, o que a gente percebe, é propondo um formato de produção muito parecido com o da Globo, né? Então, pensando assim, nós como telespectadores, que não vamos assumir o poder nem de uma nem de outra, né? Não vamos ser não vamos estar no papel desses emissores que eles vão ter. O que a gente ganha com essa troca de papéis tão parecidos, né? Já que a Record, vamos supor que a Record assume o lugar da Globo com um formato de telenovelas parecidas, um formato jornalístico tão parecido quanto, né? Talvez a gente entre numa questão de tradição versus conteúdo. Esse conteúdo da Rede Globo, ele funcionaria esvaziado da marca Rede Globo, né? Ele funcionaria em uma outra emissora? Essa mesma fórmula funcionaria em qualquer outro lugar? É a fórmula ou é o nome? Bom, eu vou dar uma opinião assim um pouco diferente disso, de escolher entre a fórmula e o nome. Eu acho que isso de escolher... Vou citar um exemplo assim bem prático. As novelas. Tem uma novela do horário nobre da Record e uma da Globo. Mas a da Globo, tanto pela marca quanto pela tradição, ela já serve de mediação. Ela é uma coisa que media as relações. Por exemplo, eu chego